Olá! Hoje no programa Nervos Assuntos nós vamos tratar da sobrecarga dos cuidadores, algo extremamente importante porque muitas vezes a pessoa adoece e tem alguém para cuidar, e essa pessoa que cuida muitas vezes abre mão da vida, abre mão da sua liberdade, do seu lazer. Conheço casos até de abrir mão do profissional. Então eu estou aqui com o médico Ricardo Negreiros para a gente tratar desse assunto. Ricardo, e essa sobrecarga? Por exemplo, muitas vezes são filhos cuidando do pai, irmãos cuidando de irmãs, essa sobrecarga, marido cuidando de mulher, mulher cuidando de marido. As pessoas hoje cada vez vivem mais, e também tem uma outra coisa também de algumas doenças já precoces que levam a pessoa a passar a vida cuidando de outra. Pois é, Gustavo, em relação à sobrecarga do cuidador, o que é importante é a gente pontuar. Temos um contexto de que uma pessoa tem uma necessidade de cuidado maior, seja por conta de um quadro senil, numa idade mais avançada, do idoso acamado, ou até mesmo quadros precoces, como uma criança no transtorno do espectro autista, que necessita de um suporte maior do que uma criança sem esse tipo de diagnóstico. Então, o cuidador, ele desenvolve uma relação com o paciente de dependência, propriamente dita. E muitas vezes a falta de rede de apoio, a falta de suporte para o cuidador, faz com que esse entre num quadro de exaustão continuada. É uma sobrecarga persistente. É diferente do cansaço comum, justamente porque não tem folga. É um processo continuado de dependência daquele cuidador, de necessidade de esforço físico e mental, que muitas vezes traz um prejuízo para o cuidador e até para a pessoa cuidada. Mas, Ricardo, deixa eu perguntar, quais os sinais de alerta? Qual é aquele ponto que o cuidador deve dizer assim, eu agora também tenho que me cuidar? Qual é o limiar? Onde é que a pessoa tem que perceber que o sinal amarelo está aceso, para que não se chegue no sinal vermelho? Quando a irritabilidade, a tristeza, a ansiedade e a culpa, a insônia chegam num ponto em que você quer se livrar daquele processo de cuidado, que você já não aguenta mais, que você sente que a qualquer momento pode explodir, que você começa a ter pensamentos intrusivos e negativos em relação à pessoa cuidada. Sinal que essa relação está trazendo prejuízos muito impactantes e nós temos que buscar maneiras de vencer esse tipo de prejuízo, de fazer com que essa relação fique mais confortável e que a gente não veja realmente o isolamento desse cuidador, a perda de prazer desse cuidador e, lógico, o aumento do uso de drogas ou de substâncias para tentar conviver com aquele processo de cuidado. Como essa sobrecarga afeta a saúde? Eu falei de os sinais de alerta, mas assim, quais são os sinais da própria saúde que o cuidador acaba sofrendo? Primeira coisa, doenças crônicas agudizadas ou pioradas. Aquele diabetes começa a ficar descontrolado, aquela pressão que já vinha controlada passa a descontrolar. Outras doenças crônicas, como por exemplo ansiedade ou depressão, pioram os sintomas. Aquelas varizes passam a doer mais, a fibromialgia tem uma piora da dor. Então é um processo que vai atrapalhar a saúde como um todo. Doenças que antes já existiam pioram e aumenta o risco de surgimento de novas doenças, como por exemplo o burnout. Além disso, a gente pode ver outros processos, como a piora do cuidado. Então, erros no cuidado do paciente que não eram cometidos passam a ser cometidos, porque aquele cuidador já não consegue desempenhar a atividade como antes. Além disso, aumenta também os graus de descompensação do paciente. Um paciente que é um idoso acamado que não tem muitos problemas, passa a ter mais problemas e maior necessidade de acompanhamento hospitalar. Por quê? Porque o cuidado está sendo pouco efetivo. E quando acontece o contrário, vendo pela ótica da pessoa que é cuidada, e quando colocam num abrigo, por exemplo? Uma das coisas que faz com que a pessoa cuidada persista, tenha energia, tenha vigor e tenha sentido é a presença de familiares e pessoas que ela tem vínculo. O abrigo pode ser uma alternativa em uma fase final de vida, quando há uma sobrecarga importante, sem possibilidade de rede de apoio ou suporte local. E assim, é o último caso, é quando a família não consegue mais conter danos em relação ao paciente cuidado. Só que essa distância prejudica demais. Tem que ter o convívio com a família. A família tem que estar presente de várias maneiras, e no abrigo, geralmente o que acontece? Abandona-se o familiar lá. O cuidado não tem atenção. Isso só acelera o processo de adoecimento e morte. Vamos voltar para o cuidador, de uma forma realista, que o cuidador deve fazer no dia a dia para melhorar o seu bem-estar. Quais os atalhos, né? Porque o caminho é cuidar. Quais os atalhos que o cuidador deve ter? Primeira coisa é a divisão de tarefas. Se é
um cuidador só, tem que se arrumar outras pessoas para dividir esse cuidado. Muitas vezes tem 3, 4 filhos, mas só um cuida. Exatamente. Então é buscar essa família que está longe. Isso é papel do profissional de saúde também. Médico, enfermeiro, técnico, todo mundo tem que puxar essas pessoas que estão longe e trazer. Quando eu trabalhava no posto de saúde, quando eu era residente de medicina de família, os agentes comunitários de saúde faziam busca ativa de familiares para auxiliar no cuidado de pacientes acamados ou pacientes dependentes. Porque havia muitos casos de sobrecarga do cuidador, sobretudo em populações mais vulneráveis. Então a primeira coisa é divisão de tarefas. Segunda coisa, rotina planejada. Quem se planeja é pego desprevenido poucas vezes. Então ter uma rotina bem concreta, bem organizada é fundamental. Além disso, pausa. Todo mundo precisa fazer pausas e essas pausas devem fazer parte da vida desse cuidador. O que mais? A atividade física. Em algum momento o cuidador tem que tirar para ele para fazer uma caminhada, para fazer uma academia, para sair de casa. Isso é muito importante. Além disso, lógico, acompanhamento com psicólogo, psicoterapeuta, para falar das questões pessoais. Exercícios de respiração são importantes, meditação e, lógico, vida religiosa. Talvez o mais importante de tudo. A religiosidade dá um sentido para que as pessoas enxerguem motivos para fazer o que estão fazendo. Então, por que eu estou cuidando de mamãe que está com 90 anos com Alzheimer na cama e não estou vivendo minha vida? Porque é o certo, é o bom a ser feito, é necessário. Então a religião, ela ajuda a aceitar melhor aqueles sentimentos e seguir uma vida mais saudável. Em que momento também o cuidador deve procurar ajuda de um profissional de saúde? Quando houver essa sensação de que está pesado demais. A gente já falou dos sintomas principais que surgem no início, a gente já falou dos problemas que isso pode ocorrer. Então o cuidador ele não pode ter medo de buscar ajuda. Mas essa ajuda, por exemplo, vai para a pessoa que é cuidada ou para o cuidador? É para os dois. Tanto Os a pessoa dois. que é cuidada pode ter melhoras terapêuticas em relação ao tratamento, verificar aquela prescrição do paciente Ou para seja, conseguir uma prescrição melhor. muitas vezes procurar o geriatra. O geriatra é fundamental. Muitos pacientes desses são cuidados, idosos, eles estão usando 15 medicações e não precisa. Às vezes é uma medicação que dá um efeito colateral, aí usa outra para tratar. Aí dá um novo efeito, aí usa outra. Quando vê, são 15 remédios, 20 remédios. E o geriatra é quem faz melhor essa gestão das medicações do paciente. Qual a idade que a pessoa deve procurar o geriatra? A partir de 50 anos já pode procurar um geriatra. Eita. Nada impede que o geriatra seja acessado por pessoas mais jovens. É um médico realmente muito importante, especialmente quando a gente tem algumas coisas como déficit de memória ou então perda de capacidade funcional. Se uma pessoa de 50 anos ela passa a ter um prejuízo intelectual ou então não consegue mais realizar atividades do dia a dia, isso deve ser investigado por um geriatra também. É um médico muito importante. Ricardo, muito obrigado por mais desse programa. Nervos à Solta está um sucesso, cada vez com mais audiência no YouTube, no Instagram, no TikTok. Muito boa essa parceria, porque, na verdade, nós estamos ajudando pessoas. Você está ajudando pessoas, né? A ter uma informação tranquila, clara, direta e problemas que afligem o nosso cotidiano. Obrigado, senhor. E você ouvinte, por favor, deixe seu comentário, curta o canal, se inscreva, ative o sininho para notificações e nos acompanhe em todas as nossas redes. Obrigado.